Bom dia, querido irmão, querida irmã. Lembrando aqui do que eu ouvi nesses dias, que hoje a gente não seja visitado pelo Alvin e os esquilos. Né, Abraão? Isso é uma piada interna. Não se preocupe em entender, porque é uma tremenda bobagem. Fique em paz. Abra sua Bíblia comigo e vamos estudar a palavra do Senhor. Hoje é o nosso penúltimo estudo no Evangelho segundo registrou Mateus. Semana que vem nós finalizaremos o livro. E bendito seja o Senhor, porque nós começamos lá de um estudo introdutório, atravessamos até aqui todos os capítulos do livro e agora nós estamos na nossa jornada final. Hoje estudaremos o final do capítulo 27, mais especificamente sobre a crucificação do Senhor. Esse será o nosso tema. O nosso estudo hoje vai passar pelos versículos do livro, mas ele vai ter um foco um pouco mais sistemático em cima do que é a morte de Jesus, o que ela representa na vida do crente, né? Alguns podem se perguntar, e nós vamos trazer essa pergunta no estudo, será que era necessário de fato que Jesus passasse por tudo aquilo? Será que não haveria uma outra solução? E nós vamos então trabalhar com essa temática nessa manhã. Então abra sua Bíblia, capítulo 27 de Mateus, nós vamos dos versículos 33 até o 66, aliás, do 32 ao 66, fechando esse capítulo. Na próxima semana o nosso estudo será sobre a ressurreição e o comissionamento da igreja. Você também pode ter acesso ao estudo dessa manhã através de um QR Code, ou um código QR, que está aí no seu vídeo, na parte de baixo, no canto à esquerda. Aponte a câmera do seu celular para esse quadradinho, todo riscadinho aí que você vê, na parte de baixo aí da sua tela, e ele vai ler um endereço da internet, e ali você pode baixar o estudo de hoje e os demais estudos passados, ou você pode também enviar uma mensagem para o telefone aí do WhatsApp da igreja e você vai receber também prontamente o seu estudo. Você que desejar também pode procurar no site da nossa igreja, presbiteriana.com, e ali você tem acesso a esse material também, ok? Muito bem, a introdução nos diz assim: quando nós pensamos, irmãos, nesses estudos de Mateus, a nossa ideia é sempre focar nas boas novas do Evangelho. E em tempos que nós vemos tantos desafios, nós precisamos trazer à nossa mente e ao nosso coração que todas as coisas que Jesus profetizou se cumpriram e estão se cumprindo. E assim nós deveríamos trazer de fato isso para nós no sentido de que sempre nós podemos confiar na mensagem que o Senhor nos deixou. E hoje não é diferente. Nós vamos ver que Jesus passa por uma dor extrema, Jesus passa por algo terrível, porém, toda essa dor, toda essa humilhação do Senhor traz a nossa libertação daqueles que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador. E assim a nossa oração, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que nos presenteia com a audiência, com o companheirismo aí no nosso estudo, que o Espírito Santo realmente ministre ao teu coração para que essa mensagem seja vivida dia a dia na sua caminhada. Primeiro ponto do seu estudo, então, nós abarcamos os versículos 32 a 44 do seu texto. É a caminhada de Cristo rumo à cruz e o momento em que ele é crucificado. Seu texto diz assim: ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel. Mas ele, provando-o, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a acusação:
Este é Jesus, o Rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita, o outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Nosso panorama, queridos, então se resume assim: Jesus fora julgado, um julgamento falso no meio eclesiástico, os sacerdotes, os principais líderes religiosos. Na casa de Caifás, Jesus então é julgado e condenado. É levado então até a presença de Pilatos. Um novo julgamento se estabelece, agora um julgamento político, um julgamento comum. Jesus novamente é acusado, não abre a boca e é condenado. Então, depois de ser ofendido, humilhado e açoitado de uma forma muito ostensiva, Jesus então tem que carregar a sua cruz até o lugar que é chamado de Gólgota, o lugar da caveira. Num monte, uma elevação fora da cidade de Jerusalém, uma caminhada que não é tão longa assim, cerca de 1,5 km, 2 quilômetros, mas Jesus então sai da cidade e ele tem que carregar a sua cruz. O que nós observamos, irmãos, no texto é que Jesus está exausto, Jesus está extremamente fatigado. Nas últimas 15 horas, embora aqui nós passemos semanas trabalhando alguns capítulos, mas a realidade é que nas últimas 15 horas, Jesus passou pela preparação, pela ceia propriamente dita. Naquela mesma noite é revelado o traidor, então há uma tensão muito grande naquele momento da ceia. Ele sai daquele lugar e vai com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. Ali ele deixa um grupo de 8, sai com 3 e ele vai orar, deixa esses 3 no sentido de vigiar. Jesus ora ostensivamente sofrendo, encontra os seus discípulos dormindo, mais uma angústia, mais um cansaço para o nosso Salvador. Ao sair dali, ele é traído por Judas, encontra os seus perseguidores. Jesus então passa por esses julgamentos. Ele ainda tem o dissabor de ver se cumprindo a palavra que ele dera a Pedro, Pedro o negando, e tudo isso vai formando um ambiente de extremo cansaço. Além disso, toda a dor de ser chicoteado, de ter uma cruz com espinhos colocada, fincada na sua cabeça, socos, cusparadas, batendo com a mão, batendo com o pé, e Jesus então está esgotado. Ele não aguenta carregar a cruz. Os estudiosos se dividem se a cruz era somente aquela parte que você vê na horizontal, onde os braços são presos, ou se é a cruz inteira, parte horizontal e parte vertical. Mas eu creio que era sim a cruz inteira, até mesmo para que ele pudesse, de uma certa forma, ter algum equilíbrio para carregar, embora a gente veja que ele não consegue levar aquela cruz para o local devido. O que nós vemos então é que um homem chamado Simão, que é oriundo de Cirene, foi obrigado a carregar a cruz do Senhor. É interessante essa menção porque Marcos, quando ele escreve aos Romanos, ele vai mostrar que esse Simão era pai de 2 figuras conhecidas pelos romanos. Marcos cita Alexandre e Rufo. E isso traz para nós a questão de que o relato que acontece de Simão carregar a cruz e de Jesus então morrer verdadeiramente, poderia ser comprovado por outras pessoas que não os próprios discípulos ou aqueles mais próximos.
Paulo vai citar esse Rufo lá em Romanos 16:13, saudando esse irmão, dizendo que era alguém muito valoroso para ele ali. Dessa perícope, dos versículos 33 a 44, nós podemos tirar algumas questões. O texto é muito claro, mas algumas coisas que podem trazer algum tipo de questionamento a gente vai levantar na sequência agora. No versículo 33, você vê que eles vão se direcionando para um lugar chamado Gólgota. Essa palavra é uma palavra de origem aramaica, significa, e o texto diz isso, o lugar da caveira, porque aquele monte tinha uma aparência de uma caveira. E, da mesma forma, a palavra Calvário já vem de uma origem ou uma tradução do grego, crânion, de onde vem a expressão crânio, e significa a mesma coisa. Quando você lê Calvário, quando você lê Gólgota, as duas questões, as duas palavras têm o mesmo significado. Jesus, então, tem oferecido a ele uma bebida, e essa bebida no texto diz vinho com fel. Fel era uma mistura que continha mirra. Um dos presentes que Jesus recebeu lá no seu nascimento, né, os orientais levaram para Jesus ouro, incenso e mirra. Essa mirra era usada para muitas questões medicinais, para ungüentos, para anestésico, e então eles oferecem a Jesus essa bebida. O que aconteceria com Jesus bebendo isso? Ele não sentiria tanta dor, ele estaria anestesiado, estaria tonto. Porém, ele recusa aquilo ali e ele decididamente então passa por toda aquela dor, toda aquela agonia, plenamente consciente do seu ministério e sem nenhum tipo de anestesia. Jesus enfrenta tudo aquilo ali de cara limpa, passando e sorvendo cada momento de dor. No versículo 35, você vê aí a narrativa de que os soldados então repartem as vestes de Jesus. As vestes são um pano que cobria a cabeça, você vê muito isso ainda hoje no mundo árabe, no Oriente Médio. As sandálias que o Senhor usava, um cinto, um manto que o cobria. E cada uma dessas peças, então, é distribuída de acordo com os jogos de dados. E os soldados, então, levam cada um uma peça dessa para si. A túnica que Jesus se cobria, assim como a Escritura diz, e então se cumpre no Salmo 22:18, né? A túnica também é sorteada, mas não é rasgada, e ela é levada inteira por um dos soldados. Versículo 36 diz que os guardas montam vigilância. Mais uma vez nós vamos vendo que os romanos comprovam a questão de que era Jesus, era o Cristo, era alguém de carne e não um espírito ou uma citação como algumas heresias e algumas seitas afirmam. E no versículo 37 você vai ver alguma coisa muito curiosa. O que parece uma grande zombaria, ou seja, uma inscrição numa placa, o seu texto traz a questão de que foi escrita uma acusação. Os demais evangelistas, uns colocam uma epígrafe, mas o fato é que a inscrição que ali vem apresentada, se por um lado ela significa que eles estavam zombando do Senhor, usando uma frase que era aqui a mensagem que ele veio apresentada, por um outro lado nós podemos ver, queridos irmãos, que Jesus, na realidade, anunciou aquilo de fato, e ele estava carregando aquilo ali que servia tanto de lembrança, que era a sua mensagem, mas traz também que ele estava ali por causa daquilo. Eu quero só fazer uns aqui, que muitas vezes nós somos zombados, as pessoas antigamente chamavam os crentes de Bíblia, e aquilo que era uma gozação, na realidade, deveria trazer para nós um senso de responsabilidade. Se eu sou chamado de Bíblia, eu estou sendo, na verdade, contrastado com um fato, que é o amor que eu tenho pela palavra de Deus. Logo, isso não deveria ser uma ofensa. Antes deveria ser para nós alguma coisa que nos levasse a ser cada vez mais responsáveis por aquilo que às vezes parece ser uma zombaria. Alguns dizem sobre a má fama que o evangélico tem hoje diante da obediência às suas lideranças.
né? Você é ovelhinha, você segue seu pastor, isso ou aquilo. Né? Pode parecer uma acusação, uma zombaria e nos levar até a gente rejeitar essa epígrafe ou essa acusação, mas na realidade isso deveria trazer para nós um senso de que não, é isso mesmo. Né? Nós temos lideranças, nós temos uma certa hierarquia que a palavra nos traz e nós obedecemos porque a palavra assim nos instrui. A placa poderia ser uma zombaria, mas ela estava mostrando que a realidade se materializava à frente deles e eles não discerniam. Por fim, queridos, os versículos 38 a 44, nós vamos observar 3 grupos de pessoas que agiram da mesma forma. A cruz, o Gólgota, estava de frente a uma estrada. Eles saíram de Jerusalém e foram para aquele lugar. Lucas, quando narra essa passagem, ele diz que uma grande multidão seguia aquele cortejo. E aí o texto de Mateus, ele diz em primeiro lugar, versículo 39, que os que iam passando, ou seja, aquele grupo grande de pessoas que passavam, eles viam Jesus, meneavam a cabeça e começavam então a soltar aqueles impropérios. Eles diziam, olha lá, aquele que veio pregar, ele não é o Filho de Deus, então que ele desça da cruz, que ele se salve. Um outro grupo, os líderes religiosos, zombavam entre si, falavam não para Jesus, mas falavam sobre Jesus e entre eles mais ou menos as mesmas coisas. Por fim, no versículo 44, os ladrões que ladeavam a Jesus, crucificados como ele, mas também, ao invés de olharem para si, zombavam do Senhor, faziam as suas piadas, faziam as suas provocações. Aonde que eu quero chegar trazendo essa perícope, esse pedaço desse texto? Em primeiro lugar, irmãos, que a Escritura, mais uma vez, é cumprida. Mas eu gostaria de trazer uma questão, irmãos, para você pensar que, primeiro, aquela multidão fora a mesma multidão, foram muitos deles que presenciaram os milagres de Jesus, presenciaram os atos de Jesus, mas agora zombam de Jesus. Os líderes religiosos viram Jesus exercer o seu poder na frente deles. Viram Jesus fazendo grandes sinais. Eles mesmos possuíam um grande medo de atentar contra Jesus durante as festas por conta do povo, porque o povo estava meio que encantado pela grande operosidade de Jesus, pela autoridade com que ele falava. Mas é algo a se observar que aqueles sinais, eles foram esquecidos nessa hora. E aquelas provocações, as gozações, irmãos, elas vão mostrando exatamente como funciona o nosso coração, como funciona as nossas inclinações. Você deveria pensar não naquela multidão, mas você deveria trazer o seu coração agora para algumas questões que são minhas, são suas. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, ele diz que mesmo vendo tantos milagres, vendo tantos feitos grandiosos de Deus, o povo de Israel se esqueceu e foi condenado pelo Senhor, quando Moisés se demorou no cume do monte, e aquele povo então foi adorar um bezerro de ouro. Aqui nós estamos vendo uma situação semelhante, embora tivessem visto, presenciado, muitos usufruído de tantos sinais de Jesus, bastou que o Senhor fosse condenado, bastou que ele cumprisse o seu ministério, a fonte parece que agora secou, e então eles estão a acusar o Senhor. E aí, queridos, nós vamos vendo que a fé de muitos daqueles que estavam ali se baseava não numa fé genuína, não numa crença na palavra que lhes estava sendo entregues, mas enquanto Jesus lhes dava aquilo que estava no seu coração, Jesus lhes era agradável. Quando Jesus se vê numa situação de perseguição, a coisa muda, o tratamento é mudado. O silêncio de Jesus ainda provoca uma última conversão. Enquanto o Senhor ainda está vivo, somente Lucas vai narrar que um dos ladrões se arrepende ao observar a atitude do Senhor em silêncio e vê que de fato Jesus é alguém limpo.
e ele obtém uma palavra de salvação naquele momento. O testemunho dessa questão, desse ladrão, traz para nós, queridos, que enquanto há vida, ainda há uma oportunidade de nós levarmos o evangelho para alguém. Enquanto há uma oportunidade, não devemos desprezar, porque o Senhor pode salvar pessoas. Nós vamos partir então para o momento da morte do Senhor. Essa sequência de o fim do julgamento e Jesus caminhando para o Gólgota ocorre por volta de 9 a 10 da manhã. Jesus então é crucificado, aqueles impropérios todos lhe são oferecidos, mas o texto diz que por volta de meio-dia nós temos agora um fenômeno acontecendo. O texto no versículo de número 45 de Mateus 27 diz que desde a hora sexta, ou seja, meio-dia, até a hora nona, por volta de 3 da tarde, houve trevas sobre a terra. Naquela hora, irmãos, de fato, a gente vê um fenômeno acontecendo. O dia se escurece de uma forma muito intensa. Spurgeon, comentando essa passagem, ele usa uma expressão que era como se 10 noites se aglomerassem naquele único momento que era dia. Alguns comentaristas trazem a questão de que na noite em que o Senhor nasce, há uma grande luz sobre Israel. Porém, quando morre, há uma grande presença das trevas sobre aquela nação. O dia se escurece e o Salvador vai enfrentar coisas terríveis naquele momento. Agora não é mais a multidão falando, mas é Jesus tendo sobre si toda a gravidade daquele momento. Uma dor extrema, meus queridos. O seu próprio peso, mais o cansaço, mais a gravidade, os cravos que prendiam as suas mãos e seus pés, cada vez rasgando mais o seu corpo. E as trevas, irmãos, vão indicar algo ainda mais doloroso do que a situação física que o Senhor enfrentava. As trevas indicam que ele tem sobre si o pecado, o peso do pecado do mundo colocado sobre ele. A justiça de Deus estava sendo imputada da maneira mais severa naquele momento. Todo o ministério de Cristo, o tempo em que ele é acusado, é desprezado, ele está sofrendo sobre si aquilo que um crente sofre, aquilo que alguém que deveria cumprir a lei está passando, mas agora isso chega no extremo. Quando você olha para a palavra de Deus, as trevas, elas frequentemente são um sinal de juízo. E você tem aí no seu estudo diversos textos para você observar e analisá-los que mostram isso para você. O juízo, a questão da disciplina, a punição, tudo está sobre o Senhor nessa hora. O santo no lugar dos perversos, o Filho de Deus no lugar das criaturas que viraram as costas para o Senhor. O segundo Adão toma, então, o lugar que era destinado ao primeiro. O texto diz que Jesus libera um grande brado que traz não apenas a dor do momento, mas a distância do Pai naquela hora. A dor da punição que estava sobre ele. Por 2 vezes, Mateus registra a palavra Eli, que é uma palavra de origem hebraica, que significa Deus meu. Outros evangelistas trazem Eloi, que é uma expressão que vem do aramaico. Porém, as 2 últimas palavras que Jesus profere, em todos eles está no aramaico. Então Jesus diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ao dizer Eli, alguns que ouvem aquilo interpretam que ele estava chamando Elias. No seu texto do estudo você tem aí Elia, que era o nome do profeta no seu original. Mas o que nós queremos lembrar desse momento, querido, é que Jesus está ali enfrentando a solidão e o peso do pecado. E isso, quando você se lembra da oração do Senhor lá no Getsemane, já havia sido algo extremamente duro, mas imagina agora quando isso é realmente imputado de forma plena sobre o nosso Senhor. E aqui, queridos, é que vem a pergunta que talvez surja nesse nosso coração, entre aspas, tão bonzinho. Será que ele precisava passar por tudo isso?
Será que Jesus teria que experimentar tanto sofrimento? Isso era realmente necessário? Quero trazer para você que a gente precisa entender o que é a obra expiatória de Jesus. A expiação é a obra que ele realizou tanto na sua vida quanto na sua morte, que propiciou a nossa salvação. Naquela cruz, querido irmão, querida irmã, Jesus estava pagando o preço pelo nosso pecado. O preço do pecado que inicia lá em Adão e que cada um de nós comete durante a sua história. E esse feito aponta para duas questões que aparentemente são irreconciliáveis, que é o amor e a justiça de Deus. É interessante que a gente vê nos nossos dias de uma forma muito solta as pessoas dizendo assim: quem ama, perdoa tudo. Muitos sabem até o texto de 1 Coríntios de cor. O amor é paciente, o amor é longânimo, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor. E aí a gente se pergunta, mas se Deus ama tanto, Ele não poderia ter com uma palavra nos libertado? Poderia. Poder para isso Ele nunca deixou de ter. Capacidade para isso Ele jamais perdeu, nem perderá. Porém, um outro atributo do Senhor é a sua justiça. E aqui cabe uma acusação que Deus tem que lidar com ela desde o início, desde lá do Éden. Porque o Senhor havia dito ao homem e à mulher: se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. Mas veja que eles não morreram. E o Senhor, então, ele é acusado de ser injusto, ou seja, um Deus que perdoa e não produz justiça. Um Deus que abriu mão, ele vestiu o primeiro casal, ele deu a eles a oportunidade ainda deles continuarem caminhando e não os exterminou naquele momento. E assim o Senhor enfrenta a acusação de que é injusto naquilo que ele faz. De novo, como conciliar um atributo, o amor, com outro atributo que é a justiça? Porque quando você observa a questão de ser justo, você vai observar, por exemplo, textos de Romanos 3, 23, Romanos 6, 23, que nos dizem: o salário do pecado é a morte. Todos pecaram e estamos separados da glória do Senhor, carecemos da graça do Senhor. Assim você vai ver que para conciliar essas duas coisas, somente alguém que vivesse sem pecado nenhum nessa terra, e somente com a morte as duas coisas seriam satisfeitas. Então a expiação, a obra expiatória de Jesus Cristo, ela era absolutamente necessária para a nossa salvação. O Senhor poderia fazer de outra forma, mas não seria completamente correta, não abrangeria a questão dos atributos do Senhor. Um Deus que tem mais um atributo que é totalmente santo não pode conviver com o pecado. Assim nós só podemos nos apresentar diante do Senhor pelos méritos de alguém sem pecado. Então veja, se Jesus apenas morresse por nós, nós estaríamos na mesma condição de Adão e Eva. Estaria pago a questão da dívida pelo pecado. Mas ainda assim nós precisaríamos cumprir toda a lei para ter acesso ao céu. Deveríamos cumprir ou não teríamos vida eterna. Mas veja que Jesus não apenas morreu por nós, ele viveu antes de tudo de uma forma absolutamente santa, sendo obediente ao Senhor, cumpriu tudo aquilo que a lei determinava. E aí, meus queridos, a forma como Jesus viveu em plena santidade, mas a sua morte na cruz, isso nos propicia o acesso ao céu. Ele cumpriu a lei de forma cabal e assim a conquista dos céus é outorgada àqueles que creem. Com a sua morte, Jesus pagou a nossa dívida. Com a sua obediência, obediência voluntária, obediência que ele decidiu ter, a sua santidade, ele nos concede os céus. Você vai ver isso nesses textos aí, que estão no seu estudo. João 1,12, quando cremos, quando nos entregamos, quando recebemos essa palavra em nosso coração de fato,
quando tomamos a decisão de obedecê-la, nós somos adotados, somos feitos filhos de Deus. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,36, porque quem tem o Filho tem a vida, mas aquele que rejeita o Filho não verá a vida. Você pode conferir no seu texto. Atos 4,12, Jesus, o nome pelo qual importa que sejamos salvos, somente por Ele. Romanos 3, já citamos aqui, de 23 a 26. Romanos 10, de 9 a 10, se com a tua boca você confessar, mas no teu coração você crer de fato que o Senhor Jesus nos liberta, então você será salvo. Queridos, na morte de Jesus, nós temos o relato, então, de João, lá no capítulo 19, versículo 30, quando a última palavra do Senhor é proferida, ele diz, consumado, completo, finalizado, tudo aquilo que precisaria ser feito foi feito. A missão do Filho está completa, o pecado não pode mais ser jogado como acusação sobre os eleitos. Mateus, então, querido, está narrando para os seus patrícios a boa nova da salvação, mesmo sobre muita dor e sofrimento, a obra do Senhor, então, ela é extremamente eficaz. Louvado seja Deus. E aí o texto de Mateus, capítulo 27, voltando agora para o texto, ele vai apresentar que alguns sinais nos são dados para mostrar essa verdade, a verdade do acesso à presença de Deus. O véu, ou uma cortina que era colocada, que foi estabelecido desde o momento que o tabernáculo fora ordenado a ser construído, aquela cortina foi rasgada de cima embaixo. Não é que ela estava podre, porque se estivesse podre, rasgaria de baixo para cima. Mas aquela grande cortina, ela simbolizava que não poderia haver acesso até o lugar mais interno do Santo dos Santos. Só um sacerdote, o sumo sacerdote, poderia adentrar naquele lugar. Mas quando aquela cortina é rasgada de uma forma sobrenatural, nós temos o registro, irmãos, como nos explica o escritor aos Hebreus, que agora nós temos acesso à presença do Pai. O seu perdão e a sua bênção não dependem mais da mediação de alguém que vai oferecer um sacrifício por nós. O sumo sacerdote Jesus se deu como sacrifício por nós. E isso é fantástico, porque você está na sua casa, você está vivendo a sua realidade hoje. Imagina, querido irmão, querida irmã, se você tivesse que alguém mediando um sacrifício nesses dias. Alguém que fosse até a sua casa, fosse recolher um animal seu, fosse sacrificar esse animal, fosse apresentar isso a Deus. Imagine se nos nossos dias, queridos, houvessem esses sacerdotes, se cada um deles tivesse que apresentar sacrifício pelo povo. Mas louvado seja o Senhor, como nos diz o autor aos Hebreus, porque Ele, como sumo sacerdote, nos garante acesso à presença do Pai. Bendito seja o Senhor Jesus. A morte de Jesus, meus irmãos, apresenta ainda mais um outro sinal da grande libertação que ela propicia. O texto de Mateus nos diz que, naquele momento em que Jesus entrega sua vida ao Pai, acontece um grande terremoto. Naquele momento, túmulos se rompem e o texto diz que diversos santos ressuscitaram. E depois da ressurreição do Senhor, esses foram vistos por muitos. E aqui cabe algo que vale a pena ser ressaltado. Eles não ressuscitaram para morrer outra vez. Eles ressuscitaram na forma de um corpo glorioso no Senhor. Assim como eu e você temos a promessa, naquele momento o Senhor, na sua morte, faz com que muitos ressuscitem e seja um sinal para que nós possamos crer e ver a obra do Senhor. Jesus, queridos, na sua morte, Ele propiciou tremendas situações. Mas a gente pode se restringir à questão de que Ele, obediente, cumpre a palavra do Senhor e não falhou em nenhuma das questões que lhe foram apresentadas.
Jesus sofreu, foi desprezado, sofreu violência, sofreu ainda a punição pelo pecado. Paulo vai nos ensinar, irmãos, que o Senhor, Senhor de todas as coisas, se fez um servo obediente até a morte e a pior das mortes. A morte na cruz era a mais humilhante condenação daquela época, naquele lugar. Era a condenação dos bandidos mais desprezíveis. Mateus, então, nos mostra o quanto Jesus nos amou ao passar por tudo aquilo ali. Muitas vezes nós pensamos, de uma forma tão mecânica na questão da morte do Senhor. Nós falamos à torta e à direita, Jesus morreu por nós, Jesus morreu por mim. Mas eu gostaria que você pensasse um pouco no valor que isso tem dentro da sua vida, da sua caminhada. Nos seus momentos de oração, você se lembra do quanto o Senhor sofreu e o quanto isso estaria dirigido a cada um de nós, a minha vida e a sua vida? É algo que nós devemos, irmãos, de fato pensar. O justo morreu pelos injustos. O apóstolo Paulo chega a trazer em Romanos que se houvesse alguém justo, alguém até poderia se animar a morrer no lugar dessa pessoa. Nós vemos comumente pais e mães falando, não, pelo meu filho eu daria minha própria vida. Por um irmão meu eu me entregaria e tal. Isso é uma realidade que nós podemos pensar. Mas eu gostaria que você pensasse no seu coração, e por alguém injusto, por alguém indigno, por alguém que você tem plena noção das coisas ruins que ele cometeu, você entregaria a vida? E aí nós vemos, irmãos, o quanto nós gostamos de uma justiça, nosso coração deseja uma certa justiça, mas quando ela é atribuída ao outro, quando é para alguém, não para nós. Se você observar nos nossos dias, você vai ver quanta gente que vai para as ruas pedindo justiça. Mas quando se trata de si próprio, a pessoa diz, tem misericórdia de mim, pecador. Nós somos completamente condescendentes conosco. O Senhor Jesus nos amou, irmãos, quando nós éramos pecadores. E ainda sendo pecadores, Ele cuida de nós, Ele nos ama, Ele nos guarda. E nós vamos então para a última frase, para o último pedaço, a última perícope aí do seu texto, versículos 57 a 66. O texto também, ele é bastante claro naquilo que ele apresenta. Algumas questões simples é que José de Arimateia vai pedir o corpo de Jesus. A questão é que um sepultamento não era permitido após as 18 horas, porque naquele dia, uma sexta-feira, eles já entravam na preparação e o sábado era o dia que ninguém poderia trabalhar, não poderia acontecer nada. Então, no fim de tarde, os crucificados deveriam ser colocados nos seus túmulos, nos seus sepulcros. Então, nós vamos vendo que já era o cair da tarde, quando você lê aí o versículo 57, um homem rico da região de Arimateia, mais ou menos 30 quilômetros ali de Jerusalém, ele era um membro do Sinédrio, uma autoridade entre os judeus, mas esse homem, o texto diz que ele também era discípulo de Jesus, o José lá de Arimateia, e ele tem um gesto muito corajoso, porque em meio a toda aquela questão, a toda aquela turbulência, ele se destaca entre as autoridades religiosas, vai até Pilatos e pede o corpo do Senhor Jesus para que ele pudesse então sepultá-lo. Pilatos o libera. E o texto diz que um túmulo novo fora preparado para Jesus, e Jesus então, mais uma vez, irmãos, cumprindo Isaías 53:9, ele foi contado entre os ricos, ou seja, um túmulo caro, algo que não era tão simples assim, mas fora disponibilizado para o nosso Senhor, e a Escritura, mais uma vez, se cumpre. No sábado, que não havia nenhum tipo de movimento, os religiosos então vão até Pilatos, e eles pedem a Pilatos uma nova escolta para o sepulcro. Veja que o texto, quando narra
da morte de Jesus, ele mostra que os soldados que estavam guardando aquela localidade, eles estavam ali para que não houvesse tumulto, algum tipo assim, mas eles são tão maravilhados com o que eles presenciam, a questão do terremoto, das trevas, tudo que acontece naquela hora ali, e eles então, junto com o centurião, eles expressam e confessam que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Os religiosos então vão até Pilatos e pedem que uma nova escolta agora fosse destacada para o sepulcro, a fim de evitar que o corpo de Jesus fosse roubado e um anúncio falso de ressurreição ocorresse. Aqui eu chamo a sua atenção, querido, para que você observe que o plano ou os planos daqueles judeus, na realidade, enquanto eles pensavam em como concretizar as suas armadilhas ou as suas ciladas ou o seu plano maldoso para que aquilo lograsse êxito, na realidade eles estavam contribuindo para que as testemunhas das situações aumentassem. A escolta na cruz primeiro se maravilha diante dos fenômenos, declara que Jesus é o Filho de Deus. Essa próxima escolta, você vai ver no próximo estudo, ela se assombra agora com o anjo e com a ressurreição que acontece. E aí ela põe por terra, mais uma vez, os planos daqueles religiosos. Nós vamos ver isso no próximo estudo. Mas naquele sábado nós observamos ainda, irmãos, o silêncio e um grupo que cabe para que nós chamemos a atenção dos irmãos nessa manhã. Os discípulos de Jesus não estão ali, foram dispersos. Cada um estava sendo tratado por Deus de alguma maneira diante daquela situação da crucificação, da morte do Senhor. Mas há um grupo que nós precisamos destacar aqui de mulheres valorosas. E eu quero nessa manhã honrar nossas irmãs crentes no Senhor, irmãs que muitas vezes são deixadas de lado, né, não são reconhecidas nos seus ministérios, no seu trabalho, mas eu queria chamar a sua atenção para essas irmãs aqui, em primeiro lugar, do passado. O texto cita Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, Tiago menor, e também a mãe dos filhos de Zebedeu, Salomé. Essas mulheres, irmãos, elas seguiram Jesus desde a Galileia. Elas presenciaram muitos dos feitos de Cristo Jesus. Essas mulheres, Lucas, no capítulo 8, vai mostrar que quando havia uma necessidade financeira, elas ajudavam sustentando o ministério de Jesus, conseguindo doação, contribuição. E aí eu quero trazer um texto, uma frase que está lá em Hebreus, no capítulo 11, quando o autor aos Hebreus diz: homens dos quais o mundo não era digno. E eu quero trazer nessa manhã aqui mulheres das quais o mundo não era digno. E eu quero caminhar com isso, trazendo para as nossas queridas irmãs que vocês têm um papel fundamental na igreja do Senhor. Muitas vezes nós somos acusados de machismo, de ter uma questão de que a mulher não tem a ordenação como oficial na Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas, irmãs, a minha palavra fica de reconhecimento pelo seu ministério, pela sua atuação, pela sua vida, pela sua oração, pela sua dedicação à obra do Senhor. E nós queremos afirmar aqui que você tem um valor enorme dentro dessa caminhada. A questão da ordenação não pertence a nós, pertence ao que o Senhor nos ensina na palavra. Somos companheiros, cada um dentro das suas funções. E nenhuma delas indica supremacia, nenhuma delas indica hierarquia, nenhuma delas traz a questão de que alguém está desproporcionalmente sendo tratado pelo Senhor. Mas eu quero, usando esse texto, que a palavra deixou para destacar que as mulheres é quem estavam durante o ministério de Jesus. Elas não foram afugentadas pela questão do julgamento do Senhor. Elas não foram afugentadas pela dor e a feiura daquele momento da cruz. E foram elas, as mulheres, quem tiveram a presença do Senhor ressurreto em primeiro lugar. O anúncio: vai dizer aos meus discípulos. Então, irmãs, que vocês se lembrem que ainda que
pareça um ministério um tanto quanto silencioso, na realidade, vocês são realmente grandes, enormes bênçãos dentro da igreja do Senhor. Partindo para a conclusão nessa manhã, o que a gente aprende, irmãos, com a narrativa da morte de Jesus? Nós temos o principal desafio diante do Senhor e diante de nós, irmãos. Muitas vezes, o fato é que Paulo nos diz que é o nosso último inimigo, ou seja, ele vai ser enfrentado, mais dia, menos dia, nós teremos que nos deparar com isso. Parece ser algo meio estranho ou meio ruim de ser falado nesse momento, né? Talvez você esteja participando conosco e gostaria de ouvir uma palavra um tanto quanto mais de ânimo, de coragem, no sentido de dizer, não vamos negar tudo isso, vamos falar de coisa boa, de animação e tudo, mas o fato é, querido, que se não fosse a morte de Jesus, nós não estaríamos aqui hoje. Se não fosse o Senhor enfrentando aquele inimigo, eu e você não estaríamos aqui. Estaríamos, na realidade, condenados, porque não haveria escapatória para nós. Então, quando nós olhamos para tudo isso, irmãos, nós vemos que nós devemos ter em mente o exemplo de Jesus. E isso tem que fortalecer o meu e o seu coração. Jesus não fugiu da morte, ao contrário. Ele a enfrentou, entendendo o motivo, o propósito, a necessidade de encarar a morte. Assim, eu não estou dizendo para você que você tenha que procurar a morte. Não é nada disso. Eu não estou dizendo para você que você deve ser indiferente ou desprezar a morte. Também não é isso. Mas o que eu afirmo, querido irmão, querida irmã, é que você deve entender que deve sim se capacitar diante do Senhor, crescer em Cristo, para que cada vez mais você veja o valor da vida, a grandeza da vida com Cristo e anseie pelo céu, pela vida eterna com o Senhor. Se desprenda dos valores desse mundo. Quanto mais desmamados, mais soltos desse mundo, mais nós viveremos a plenitude da grandeza da obra do Senhor sobre nós. Nós devemos ter em mente, irmãos, que se Jesus venceu a morte, todo aquele que crê tem a garantia da vitória sobre a morte também e o acesso à vida eterna. O consolo e o refrigério para o cristão, meu querido, é poder sempre entregar seus medos, suas dores a Jesus. E interessante, quando nós entregamos, Ele não somente é glorificado, como nós somos fortalecidos. Nós somos reanimados. Que você busque o Senhor em oração, que você peça a Ele que te fortaleça nas suas lutas, nesses tempos em que a gente tem oportunidade de avaliar um pouco mais nossa caminhada, mas que você sempre se lembre que Ele venceu a morte por cada um de nós. Semana que vem nós vamos falar sobre ressurreição e sobre o comissionamento que o Senhor entregou à sua igreja. Você leia capítulo 28 de Mateus, nosso último estudo nessa série. Que Deus abençoe muito a sua vida e assim nós continuemos a caminhada. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, louvado seja o Teu nome pela Tua palavra, pela grandeza, pelas riquezas que ela traz ao nosso coração e à nossa mente. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos dado a graça de podermos aprender com a Tua palavra, poder desvendar, ó Deus, aquilo que o Evangelho nos apresenta. Obrigado, Senhor Deus, pelos irmãos que já estudaram, já se envolveram, prepararam comentários, prepararam livros, ó Deus, palestras, as quais nós podemos, ó Deus, buscar encorajamento, conhecimento, que o Senhor abençoe a vida de cada um desses Teus servos. E, Senhor, ajuda-nos não apenas, ó Deus, a ter informação, a ter mais conhecimento, mas, ó Deus, que na nossa vida o poder do Senhor seja operoso, seja firme, e que nós caminhemos cada vez mais para a glória do Teu nome e, ó Deus, vivendo esse Evangelho na nossa caminhada diária. Mais uma vez eu oro te pedindo a bênção do Senhor sobre nós e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor.